é aí que vem a surpresa, nós daremos o nosso famoso abraço no encerramento. Essa era uma ação que a gente fazia há muito tempo no grupo de orações e que por conta da pandemia nós ficamos sem fazer. O nosso contato ficou muito distante, não é? E agora nós estamos retomando essa atividade aqui ao final dos evangelhos e vamos começar ao final da nossa fluidoterapia. Quem será hoje a pessoa que vai abraçar a todos nós? É a nossa amiga Vera, querida Vera. Então vai ser um momento delicioso, mais um momento delicioso da nossa fluidoterapia. Tá bom assim? Então vamos lá para a nossa prece de abertura, onde nós vamos aproveitar desses fluidos. Agora ficou melhor, né? Ficou. Desses fluidos amorosos que tem aqui na nossa casa. Eu vou apagar a luz. Vou pedir a todos que relaxem, que encontrem uma posição confortável nas cadeiras. Que possamos deixar esta melodia acalmar os nossos corações. Verdadeiramente serenar os corações, a mente. Deixar que esses fluidos amorosos nos envolvam. Nos conectando assim com a espiritualidade amorosa desta casa, com o nosso anjo de guarda, nossos guias espirituais, que se alegram com a nossa presença aqui. E delicadamente Ele nos acaricia, nos enche de esperança, nos enche de alegria, nos abraçando amorosamente. Nos preparando para este momento tão gostoso que é a nossa fluidoterapia. E nesse envolvimento, eles pedem para que nós pensemos em Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso poder. A luz que ilumina a nossa terra, a luz que ilumina os nossos corações. E é fato que quando 2 ou mais estiverem reunidos em nome de Jesus, lá Ele estará. Então vamos percebendo a delicadeza da presença do Mestre aqui conosco, neste auditório, sentindo sua destra sobre nossos ombros delicadamente pousada. Vamos percebendo a sua energia amorosa, nos acalmando ainda mais. E o Mestre é tão delicado em seus atos, em seus gestos, que Ele pega em nossas mãos delicadamente e nos leva aqui para o jardim, para que possamos apreciar com Ele a
beleza da natureza, a simplicidade com que ela se organiza e se mantém. E nos convida então a sentarmos todos juntos, em círculo, aqui no jardim, ouvindo a fonte, ouvindo esta música. E Ele vai passando toda a sua doçura, a sua candura, a sua bondade, a sua generosidade a cada um de nós. E como luz, Ele nos diz para que não coloquemos o candeeiro embaixo do alqueire, mas sim no velador, para que aqueles que entrem possam ver a luz. Porque uma luz pequena é capaz de iluminar uma grande área que está em trevas. Mas esse ensinamento do Mestre faz com que reflitamos no que é esta luz que deve brilhar e deve então clarear e iluminar a escuridão. Na verdade, o convite é para que possamos, através do conhecimento, ampliar a nossa capacidade de iluminar os nossos caminhos. E Jesus é esta luz que vai à frente, e nós, com a nossa pequena chama, vamos atrás, procurando a cada passo, a cada conhecimento, a cada nova informação, trazer como combustível para que ela se amplie e ela possa iluminar também outros caminhos, de outros que seguem a jornada da vida conosco. Então, Mestre amado, nesse instante que estamos aqui reunidos junto a Ti, neste jardim, olhando a Tua luz, que nós possamos buscar fazer brilhar a nossa luz, através do conhecimento. Então aqui humildemente pedimos e estamos sedentos do Teu conhecimento, das Tuas lições, dos Teus exemplos, para que possamos interiorizar em nossos corações e enriquecer nossa consciência com os deveres que temos, mas que não fiquemos apenas na parte teórica, e sim coloquemos também em prática o que aprenderemos hoje e sempre em nossas vidas. Então que os nossos corações nesse instante se encham de boa vontade, de coragem, de esperança e fé, para que este pão alimente a nossa alma, para que a nossa alma possa brilhar ainda mais e poder assim iluminar os nossos caminhos de forma segura e encontrarmos verdadeiramente as pegadas de Jesus no caminho, para seguirmos com Ele, confiantes de que escolhemos estar ao lado dEle, assim como Ele está ao nosso lado em todas as ocasiões de nossas vidas. E sentindo que Jesus, então, na sua confiança, se levanta e delicadamente nos traz aqui novamente, para que possamos aprender, para que possamos aqui vivenciar o Evangelho de Cristo em nossas vidas, em nossos corações. E nos convida então para que juntos façamos a oração que Ele nos ensinou
quando dizemos todos juntos, ó Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite. Bom, meu tema de hoje é a necessidade do estudo da doutrina espírita. Eu trouxe uma historinha que eu vou contar agora para vocês. Bom, certo rei, monarca, muito rico, tinha muitas terras, o reino dele era bem grande. Ele tinha 3 filhos e ele desejava muito engrandecer o espírito dos filhos. E ele sabia que para que os filhos fossem coroados com compreensão, com amor, eles precisariam da educação e do serviço. Então ele saiu com os filhos e levou-os a um vale, nessas imensas terras que ele tinha, um vale especial, com algumas características. E ele então deu 3 fazendas, uma para cada filho. E ele deu recursos materiais, orientações. Algumas tribos de colonos acompanharam esses príncipes, e se estabeleceram com eles nessas fazendas. Bom, os 2 príncipes, então o rei voltou lá para o palácio e deixou que os filhos tocassem ali as fazendas que eles tinham ganhado. Porque ele queria deixar realmente um legado, uma herança valiosa para os filhos. Ele entendia que esses ensinamentos eram essa herança. Então, os 2 filhos mais jovens, eles meio que se perderam admirando a beleza daquele vale. E só uma ressalva, o rei, ele, além de dar os recursos às tribos de colonos e tudo, ele deu um tempo marcado para esses filhos executarem o trabalho, Porque esse vale que ele tinha de bonito, ele também tinha de perigoso. Em determinada época do ano, sobrevinha uma grande tempestade arrasadora. E só realmente conseguiria superar essa tempestade quem tivesse construído um abrigo, uma fortaleza, um lugar de amparo mesmo, porque senão não ia rolar. Entendeu? Então, enfim, os filhos mais jovens, eles se envolveram lá com as belezas do vale e ficaram empurrando com a barriga, fazer o tal trabalho, e se perdiam em discussões, em rixas, em conversações, em avaliações sobre se o rei tinha pele branca como lírio, sabe assim, umas coisas... Devaneios, exatamente. Então eles bajulavam o rei, entendendo que aquilo ia, tirar da ideia do rei o objetivo principal. Bom, mas teve um filho, bem avisado, que anotou todas as observações do pai, num sinal de respeito, de amor, E ele trabalhou todos os dias, construiu com o suor do rosto dele, com gestos de fraternidade, de acolhimento a todas aquelas pessoas que o acompanharam nessa empreitada, vamos dizer assim. E ele construiu realmente uma fazenda produtiva,
que tinha lá uma casa, uma fortaleza, que todos podiam se abrigar, inclusive ele. E realmente sobreveio a grande tempestade, né? E infelizmente os outros filhos mais jovens sucumbiram a essa tempestade, e o filho mais velho, que tinha observado todas as orientações do pai, obteve o amparo que ele construiu, certo? Então, eu trouxe essa história hoje porque eu entendi que ela é uma boa metáfora para nossas vidas. Qual que é a percepção de vocês? Será que essa história ela pode ser considerada uma metáfora da nossa vida? Será que a gente se identificaria com qual dos filhos do rei? Hein? Ninguém quer dar uma opinião? É muita exposição, né? É muita exposição. Porque olha que interessante, né? Se a gente pensar que Deus nos deu recursos, habilidades, dons, num tempo determinado, que é a nossa vida, para a gente conquistar também essas características, né, de amor, de compreensão. E Ele também nos deu uma situação de vida que iam acontecer muitas tempestades, ou não? A vida de alguém aqui não tem tempestade? Hein? E o que geralmente acontece quando sobrevém a tempestade na nossa vida? A gente tira de letra e tudo bem? Hein? O que seria uma tempestade na nossa vida? Alguém tem uma hipótese? Um desencarne de uma pessoa amada. O desencarne de uma pessoa amada. O que mais? Uma doença. Bom. Perdeu o trabalho. Excelente. Adorei que eles dão só os exemplos que eu elenquei aqui no texto. Muito bom. Muita sintonia. Um revés financeiro, perdeu o emprego. Uma topada no dedinho. Uma topada no dedinho. Também tem vários graus de tempestade, né? Isso é bem relativo para cada um, certo? Importante isso também. Porque às vezes uma topada na mesa, para mim, é arrasadora, né? Eu quebro minha unha e aí? Como é que faz? Bom, então sim, essa história é uma bela metáfora para a nossa vida, né? E como será então que a gente poderia construir uma fortaleza para atravessar? Porque no fundo a gente acaba, eu não queria contar, né? Mas no fundo a gente acaba se comportando como os filhos mais jovens, né? A gente sucumbe à tempestade porque a gente acaba abrindo a porta para o desânimo, para a tristeza, para a depressão, né? E então a gente acaba sucumbindo mesmo a essa tempestade. E a proposta de hoje é assim, como é que a gente construiria da reflexão de hoje, do estudo da doutrina, como é que a gente construiria essa fortaleza para a gente passar por essas tempestades na nossa vida? E a doutrina espírita, ela foi trazida para nós, né, no momento que a gente já tinha caminhado depois da vinda de Jesus, né, mas a gente ainda não tinha penetrado, vamos dizer assim, na profundidade dos ensinamentos dele, né, mas a gente alcançou aí uma condição para a gente poder receber, né? Então a doutrina espírita vem para nós como um aprofundamento, né? Da compreensão dos ensinamentos de Jesus, né? Ela vem trazer o conhecimento e o entendimento das relações do plano espiritual e do plano material, né? Como é que isso está
participando da nossa vida, no nosso dia a dia, né? Como é que acontece essa interação. Então, são as informações que ela veio trazer. E com isso, né, da perspectiva que a morte não é o fim, né, ela é só uma mudança de plano, a gente traz para nós a certeza da vida futura. Então, ela já deixa, a realidade da vida futura deixa de ser algo, assim, pouco tangível ou talvez subjetivo demais para ser uma realidade, né? Se o meu espírito ele continua após o meu desencarne, né? Minha vida continua num outro plano após o meu desencarne, então a coisa não termina por aqui, certo? Bom, então isso traz para a gente essa certeza, certo? Também traz a ideia de que nós começamos lá na nossa criação como espíritos simples e ignorantes e vamos aos poucos crescendo em compreensão, crescendo do ponto de vista intelectual e moral, né? E à medida que a gente vai galgando essas evoluções, a gente vai também aumentando e entendendo a perspectiva da felicidade, do que a gente está destinado a ser, né? Mas a gente está num caminho. E a gente também entende as nossas faculdades, os nossos dons, do que a gente é capaz, quais foram as causas das nossas tempestades de hoje, que no fundo elas refletem talvez umas escolhas imprudentes, né? Dentro dessa perspectiva que estamos ganhando conhecimento, começamos simples e ignorantes, que no fundo a gente se deixa levar mesmo e a gente mergulha de cabeça nessa vida encarnada e material e esquece das perspectivas, vamos dizer assim, espirituais. E pensando só na perspectiva material, a gente acaba errando e fazendo escolhas impensadas e então colhendo hoje as consequências dessas escolhas em outras vidas, né? Então são coisas que a doutrina espírita traz para a gente. Mas por que isso mudaria a nosso jeito de ver a vida ou a nossa perspectiva? Ou será que isso muda o nosso jeito de ver a vida? Eu falei que muda, mas vocês acham que muda? Hein? Muda? A gente nunca é o mesmo depois de uma situação que acontece que impacta a nossa vida, né? Sim, ela abre o nosso olhar para uma outra perspectiva, com certeza, né? E então a doutrina espírita ela muda nosso paradigma. Porque o que é paradigma, né? Paradigma é um padrão no caso de comportamento ou de atitudes ou de sentimentos e pensamentos. Um paradigma é aquele modelo, né? Aquele modelo que é seguido por todos. Por exemplo, se eu estou lá no meu trabalho e meu colega de trabalho puxa meu tapete, né? Enfim, acontece alguma coisa desse tipo. O que é o que geralmente a gente faz? Uma reação? Uma vingança? Ah, não. Né? É aquela história do olho por olho, dente por dente, certo? O que seria uma mudança desse paradigma segundo a perspectiva da doutrina espírita? Porque, o que é esse momento de conflito, quando a gente tem um problema desse, ou perde o emprego? O que é, dentro da doutrina, essa mudança, esse conflito, aí, essa interação, esses problemas? Uma prova, né? Uma prova. Pode ser um reajuste, né? Uma mudança para melhor. Isso,
Então, pode ser um reajuste, uma devolução, né, do que a gente desarranjou antes. Então, e o que ela nos orienta, né? O que o ensinamento de Jesus nos orienta? Tendo em vista isso, que a gente perdoe, que a gente seja tolerante lá no trânsito, na hora da fechada. Então, ela muda. Então, o que geralmente a gente faria era reagir, revidar, retrucar. E a partir do momento que eu tenho esse novo conhecimento, essa nova perspectiva da organização da vida, de como a vida funciona, se eu entender que aquilo vai ser melhor para mim, eu posso mudar, certo? E posso perdoar, posso tolerar, né? Então, a gente deixa de ser escravo daquele comportamento prévio, que geralmente é um ciclo de eu agrido você, a gente está assim, a gente está vivendo um momento muito sui generis que mostra exatamente isso, bateu, levou, né? E o que isso causa, né? Não há consenso, não há paz, não há concordância, né? Bom, então, os ensinamentos que a doutrina traz para a gente, ele tem o condão de... Por que a gente fala que liberta do sofrimento? Né? Porque eu fecho aquele ciclo de ódio, de tomar lá da cá, no momento que eu perdoo, no momento que eu expresso, que eu entendo que um desencarne de um ente querido é uma promoção para ele, é um encerramento de ciclo, é vida nova para os dois, é um encerramento de um ciclo dele, né, como espírito, da jornada dele na Terra, né? Então, isso talvez console o meu coração. Só que eu preciso ter acesso a todas essas informações para elas surtirem esse efeito. Se eu não tiver acesso a essas informações, então, quando sobrevém a tempestade, se não está no meu coração aquela fortaleza de fé, que aquele desencarne é uma coisa positiva, vamos dizer assim, deixa de sair da perspectiva de tragédia ou catástrofe e cai numa perspectiva diametralmente oposta, não é mesmo? Então, eu saio da escravidão do sofrimento, eu me liberto do sofrimento. Mas para isso, eu preciso ter construído já dentro de mim. Então, antes não é aquela história, mania da gente de botar o cadeado quando o ladrão já entrou, certo? A ideia é que a gente construa essa fortaleza antes da tempestade chegar. Porque um pai amoroso como é o nosso, ele vai dar todos os recursos para a gente construir essa fortaleza dentro de nós, para a gente sobreviver à tempestade, né? O problema é que a gente se embriaga com as belezas da vida, com os bens materiais, ou se deixa levar, assim, vamos dizer, como indiferença moral, que o Tiago falou tanto na apresentação passada, por indiferença moral, a gente se deixa levar pela briguinha na internet, pela briga política. Simplesmente a gente não luta contra, né? Então, a gente se comporta lá como aqueles jovens que deixaram as atividades do dia a dia, o esforço, né, para lá. Então, por exemplo, outro exemplo interessante é do adoecimento. Né? Quando a gente, ou alguém que a gente ama, passa por um momento de doença. Né? E o interessante é que o Marcos fala uma coisa bem legal sobre o que é o adoecimento na nossa vida. O que a vida está pedindo para nós quando sobrevém algum adoecimento. E ele fala 3 coisas interessantes.
que o convite da restrição física é para a gente rever a nossa vida, as nossas escolhas, o que queremos e como fazemos. Porque quando a gente fica doente, seja por uma gripe ou uma coisa mais grave, o que a gente tem? A gente está restrito das nossas atividades normais da vida. E às vezes a restrição, ela se dá de uma forma como você não pode se distrair com nada. Você é quase que coercitivamente levado a pensar na sua vida e refletir sobre tudo isso, né? Bom, então, essa mudança de visão que a doutrina oferece, ela vai trazer isso, né? Onde a gente via uma catástrofe, uma tragédia, a gente vai ver uma manifestação da justiça divina, né? A gente vai ver uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de aprendizado, uma oportunidade de mudança, né? Porque às vezes é uma mudança de rumo que aquela situação te impõe, né? E isso é aquele momento de rever, mudança de visão, de perspectiva, né? E isso vai sustentar, né? Ver a vida por esse prisma diferente vai sustentar a nossa esperança, vai fortalecer a nossa fé. E isso é a nossa fortaleza, né? Porque é isso que não vai deixar a gente tombar na tristeza, na depressão, né? Então, a gente estuda a doutrina exatamente para aos poucos e construindo e acessando esse cabedal enorme de informação que a gente tem ao nosso dispor desde que Kardec codificou a doutrina e vai construindo. É como se fosse assim, cimento, brita e tijolo para construir essa fortaleza, tá certo? Cada frase, cada leitura, cada palestra, né, cada estudo em grupo. Então, vocês podem me dizer assim, poxa, Adriana, parece que é legal isso que você está falando, eu vejo alguma lógica nisso, né? Agora, como que eu faço isso? Né? A gente pode aqui ficar até as 10 horas da noite falando de formas, de como fazer esse estudo da doutrina espírita. Mas precisa de um ingrediente nessa argamassa aí, uma medida que é imprescindível, que chama-se consciente adesão da vontade. Consciente adesão da vontade. Ou seja, você precisa querer. Porque ninguém vai abrir a sua cabeça e imputar as frases do Emmanuel ou o livro dos Espíritos, tá certo? Apesar de que as leis de Deus estão escritas no nosso coração. Alguém já deixou lá escritinho, mas a gente esqueceu. Isso tudo vem nos relembrar o que está dentro de nós, porque nós temos uma origem divina. Mas até para enxergar o que está dentro da gente, a gente precisa querer. Porque ninguém vai botar isso goela abaixo. Entendeu? Então a gente precisa realmente, porque a gente precisa se abrir para esse conhecimento. Se a gente não se abrir para esse conhecimento, você pode ler, escutar 1000 podcasts, pode ler, escutar 1000 palestras. Isso nunca vai fazer sentido para você, né? Se isso não te tocar de alguma forma. Então, é imprescindível para a gente descobrir como isso vai chegar no nosso coração, a gente realmente querer, né? Ser da nossa vontade isso acontecer. Isso o quê? O estudo. Tem que ser da nossa vontade estudar a doutrina espírita. A partir daí,
temos várias opções, né? Em especial, eu destaco a leitura, tá bom? Porque o próprio Emmanuel diz que o livro representa... Vou ler porque o Emmanuel eu preciso respeitar, né? O livro representa vigoroso imã de força atrativa, plasmando as emoções e concepções que nascem dos grandes movimentos da humanidade. Por esse dínamo de energia criadora, ele chama o livro de dínamo de energia criadora, incorporando as ideias dos espíritos superiores que passaram por nós há séculos. Sócrates reflete-se nas páginas de seus discípulos, que comungavam-lhe a intimidade. E ainda hoje consumimos os elevados pensamentos de que ele foi portador. Retrata-se Jesus. Retrata-se Jesus nos livros dos apóstolos que lhe dilataram a obra. Temos o Evangelho, espelho cristalino em que o Mestre reproduz por divina reflexão, orientando a conduta humana. Então ele diz que o livro ele tem esse poder, né, de trazer todo esse conhecimento que passou há muito tempo antes de nós para hoje. É como se você se transportasse para o momento que aquilo estava acontecendo, né? Sentisse aquelas emoções. Porque eu não sei, eu tenho agora eu vou contar uma experiência pessoal, que é engraçado. Naturalmente, eu sempre gostei de ler. Era uma coisa de pequena mesmo. Então eu lembro que uma vez eu estava lendo Machado de Assis, o livro da Capitu, né? E aí, você está lendo lá a história, e Machado de Assis ele tinha essa característica da leitura, né? Que ele conversava com o leitor. Então, foi engraçadíssimo. Eu estava lendo lá, então aquela história de romance, do Bentinho da Capitu e tal, e coisa. Aí, de repente, ele começa a sugerir que a Capitu estava traindo o Bentinho, né? E aí você começa, poxa, será que ele está falando isso? Né? Você fala, não é possível, uma história de amor tão bonita e tal, né? E romântica, né? Aí, ele para a narrativa, né? Assim, prezado leitor, se o senhor estiver pensando isso, sem brincadeira, eu fiz assim, ó. Eu olhei para o lado. Eu falei, gente, eu tive a sensação exata que o Machado estava falando. Bom, ele estava falando comigo, mas eu olhei para o lado, assim. Então, o livro ele tem esse condão. Ele tem esse condão de te teletransportar para o lugar, para a cena, e você absorver. O Emmanuel chama até isso, eu acho bonito, mas eu ainda não domino o conceito, vamos dizer assim, que ele chama isso de telemitação. É quando você se espelha na mente das pessoas que escreveram aquele livro. Você já imaginou? Jesus, só se relacionar com essa galera? Top, né? Poxa vida! Então, aí que ele fala que a escola é um centro de indução espiritual. Então, tem a leitura de uma página, e hábito é aquela coisa, né? Que a gente vai construindo aos poucos, pequenininho, de forma atraente, tem que ser gostoso, né? Não adianta fazer, vou sentar aqui hoje e vou ler a Gênese. Mas a questão é você sentir qual que é o seu canal favorito. Mas o livro, sem dúvida, tem seus charmes, né? Eu sou suspeita para falar, mas tem seu charme. E sua importância, na verdade, né? Porque eu acho que é charme, mas é importância. E outra coisa foi interessante eu falar agora da Gênese, porque uma outra forma da gente estudar a doutrina é pelos grupos. Aqui na casa a gente tem as ações doutrinárias, por exemplo. E o meu relato sobre estudo em grupo, que eu posso dividir com vocês, se não fosse um estudo em grupo com o Tiago, com o Flávio, com a Edna, eu não teria conseguido ler e estudar a Gênese nem o Livro dos Médiuns. Eu reconheço. Porque é uma leitura mais trabalhosa, tem mais aquela característica da época. Então, se você não tem ali o estilo de escrever do Kardec,
é mais realmente trabalhoso, vamos dizer assim, é bem machadiano, Kardec. Então, assim, se não tem ali o grupo para fortalecer a sua ideia, para criar aquele vínculo gostoso, isso ajuda muito, principalmente, na minha opinião, nas grandes obras do Kardec, né? Nas obras basilares, vamos dizer assim, nas obras basilares. Então, também é uma outra sugestão muito interessante. E a internet trouxe pra gente N formas, né? Tem um playlist no Spotify de toda a série, de alguns livros, de alguns textos da coleção Fonte Viva. No Haroldo tem uma série que chama 7 Minutos com Emmanuel, que é 7 minutos. É um texto da coleção Fonte Viva. E tem acho que 72 episódios. Então dá para você botar no som do carro enquanto está no trânsito. Ou seja, muitas opções. Basta a gente querer. Então, queridos. Consciente adesão da vontade. Consciente adesão da vontade. Dizem que as duas asas que levarão nosso espírito a Deus é do amor e da sabedoria. E elas têm que andar juntas. Os verbos receber e dar, ensinar e aprender têm que ser conjugados no mesmo ritmo. Então, não existe um amor nem a caridade bem exercida, bem vivida e vivida na sua essência sem o conhecimento. Ele chega a colocar que o conhecimento sem a bondade, né, é aquela placa no meio do deserto, assim, lá é a fonte, e a pessoa morrendo de sede. Ou o amor sem o conhecimento é a poça de água e o cara continua perdido no deserto, sem caminho, sem direção. Então é preciso as duas coisas. Conjugar esses verbos no mesmo ritmo. Dar e receber, aprender e ensinar. Tá bom? Então, a frase que eu vou deixar para vocês é que inteligência e bondade andam juntas. Conhecer é patrocinar a libertação de nós mesmos, colocando-nos a caminho de novos horizontes na vida. E é nosso dever estudar sempre, escolhendo o melhor para que nossas ideias e exemplos reflitam ideias e exemplos dos paladinos da luz. Uma boa noite e uma excelente fluidoterapia a todos. Então vamos lá, vamos cuidar de nós, né? Aproveitando aí tudo isso que a Adriana trouxe para nós, a necessidade de estarmos sintonizados, de estarmos ao par de tudo que recebemos, de tudo que ocorre conosco. Então vamos procurando, nesse momento, trazer para nós a pacificação do nosso espírito. Pacificando primeiro as nossas sensações deste corpo físico. A pacificação dos nossos pensamentos, tendo a certeza que estamos aqui, porque é aonde precisamos estar, é aonde Jesus nos colocou hoje, com
certeza para cuidar de nós, para que aprendamos a olhar para nós, na certeza que merecemos tudo o que aqui for nos cedido, nos doado. E o Mestre, como sempre, passeia entre nós e nos permite tranquilizar o nosso corpo, para que dele possamos fazer a morada das benesses desta pacificação. E como uma luz que flui do alto sobre nossas cabeças, fazendo ali uma verdadeira asepsia que vai se alongando por todo o nosso corpo físico e vai trabalhando todos os nossos centros de força, a começar pelo nosso coronário, no alto da nossa cabeça. E essas energias adentram, envolvem ali os nossos pensamentos, tranquiliza-nos os nossos sentimentos, tranquiliza as nossas preocupações e vai envolvendo todo o nosso cérebro, toda a parte orgânica do seu funcionamento, fazendo ali uma reativação das suas funções, trazendo pensamentos esperança, dando-nos paciência, fortalecendo-nos. Vai trabalhando também o nosso centro de força frontal, localizado na nossa testa, fazendo ali um círculo com energias luminíferas que vão relaxando a nossa testa, os nossos olhos, as orelhas, a boca, permitindo que ali possamos sentir a energia da suavidade. E essas energias continuam a descer pelos nossos pescoços, trabalhando as glândulas deste centro de força. Vai trabalhando mais e descendo mais para o timo, trabalhando o nosso centro de força cardiovascular, permitindo ali essa reativação, esse reinício, agora com suavidade, com tranquilidade, mais abaixo no nosso tronco, precisamente na nossa barriga, o centro de força esplênico, que trabalha
todos os órgãos que ali se faz presente, renovando ali as suas funções, reativando aquilo que estava meio parado, mas que agora passa a ser envolvido nesta luz, envolvendo todos os órgãos do nosso tronco. Continua a caminhar por ele, descendo até as nossas pernas, os nossos pés, até ficarmos totalmente envolvidos nessa luz. E essa luz energética vai penetrando suavemente pelos nossos poros, vai caminhando por veias e artérias, como se fosse um canal luminoso. E ali, fazendo essa asepsia, esse restart, esse renovar de funções, de estímulos, de luz. E essa caminhada por veias e artérias vão trabalhando todos os sistemas do nosso corpo. Sistema cardiovascular, sistema endócrino, cada um deles vão sendo reativado, preenchidos com esta luz, principalmente naqueles lugares que temos alguma dificuldade. E é nesse movimento que essa luz vai se aspirando em volta de nós, fazendo brilhar cada um deles, até nos tornarmos um ponto só, com luz, com energia. Tudo agora se faz com uma luz intensa, que se transforma em cores prateada, dourada, violeta, em cada pedacinho do nosso corpo. Essas luzes adentram, preenche, tranquiliza, ameniza, nos faz leves, nos faz completos. E assim somos convidados, com essa forma de luz, a irmos até nossos lares. E sob essa luz que nos preenche, adentramos ao nosso lar. E essa luz se expande e se espalha pela cozinha, pela sala, pela lavanderia. Pelos quartos,
seja criado um ambiente de paz, de amorosidade, renovando, reativando tudo que temos de bom e afastando aquilo que não nos faz bem. Essa luz agora vai envolvendo todos que dividem conosco o nosso teto. Cada um deles. É como se pudéssemos transmutar essa luz como um abraço. E agora já podemos estar com eles, com todos eles. Aqueles que trabalham para nós, aqueles que convivem conosco, até os difíceis, por que não? É a nossa hora de olhar para o rosto de cada um e agradecer por termos esta oportunidade de vivenciar esta encarnação com esses seres, filhos do nosso Pai. E como se pudéssemos abraçar a cada um deles. Essa luz envolve a todos nós, como um círculo, e cada um deles nesse círculo. São agora completamente envolvidos nesta luz tão forte que nos toca incondicionalmente e nos pacifica todo o nosso ser, físico, espiritual. Envolve tudo o que temos dentro do nosso lar, trazendo ali a certeza de um novo lar, uma nova etapa, um carinho imensurável por todos, independente das dificuldades que ali enfrentamos. Hoje é pacificação, é puro amor que brota de dentro de nós, porque ele já está em nós, em prol daqueles que convivem conosco. Sabedores dessa propriedade maravilhosa do amor, voltamos a esse espaço, que aqui, juntos, unimos as nossas luzes, que se expandem em todas as direções, como um bloco imenso, como um sol imenso, e envolve em todas as direções todo esse planeta, todos os nossos irmãos que aqui vivem esta estadia. E com essa força, envolvendo dirigentes, países, pessoas, nossos irmãos, porque somos todos parte da família universal. Abrimos para que essa luz envolva a todos indistintamente, para que o nosso seja um ambiente leve, para que possamos sentir isso a cada despertar. E assim nos colocamos junto com o Cristo e rogamos a Ele, dizendo:
Ó Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de tudo. Que assim seja. Graças a Deus. Então é isso, gente. Boa noite. Boa semana para todos. Tchau, tchau, tchau. Você também.